chega para cá. Continuamos aqui na bela cidade de Antônio Cardoso, 63 anos. Mas vamos aqui ouvir o prefeito para saber a expectativa para esse show hoje à noite aqui na cidade de Antônio Cardoso. Está por aqui o prefeito. Calma, Ivan, calma. E a gente pega aqui mais uma vez a expectativa, prefeita, praça cheia, um grande público aqui presente para assistir ao primeiro show do Edson Gomes na cidade de Antônio Cardoso. Como é que está a sua expectativa, prefeito, nesse momento, os tambores sendo armados ali, sendo testados? Na verdade, André, nossa expectativa está muito alta, graças a Deus, praça cheia, muita gente aqui visitando, muito time participando, e vai ser uma grande festa, vai ser um evento grandioso que vai ficar marcado na história do nosso município. Agora há pouco nós entrevistamos algumas pessoas que vieram, inclusive de Salvador, de Feira de Santana, até aqui de Cruz das Almas, que estão aqui na cidade para curtir a esse show. É isso, é uma festa que traz muito turista também, pessoas que vêm de fora para conhecer o município, para conhecer Edson Gomes, e vem também porque ele é um artista completo, então é uma pessoa que atrai muito pessoas de outros lugares. E para a gente é muito importante ter uma pessoa como ele que atrai pessoas para o município, para o povo poder também vir sentir o nosso calor, sentir o nosso clima e sentir a grandeza que nosso povo tem. Se o senhor tivesse de descrever a sua história em uma música do Edson Gomes, qual seria essa música? Rapaz, eu acho que ele tem uma música que é Mundo Azul. E aí, essa música Mundo Azul, eu acho que fala um pouco. Todas as músicas dele são muito legais, mas você pegou agora, me pegou no contrapé, eu lembrei do Mundo Azul. Porque o Mundo Azul tem uma parte que fala assim, mais o poder que vem do alto, não planejou assim, nós crescemos, nos espalhamos, assim vamos nós caminhando. Isso estamos fazendo, Antônio Cardoso, estamos caminhando para construir um município melhor e uma história nossa. Tem uma música dele que me chama muito a atenção, aquela Somos Nós, os excluídos, somos nós nas favelas. E eu sei que você é um grande professor, inclusive de história, e a gente lembra na época do processo de desafricanização da Bahia, da capital baiana, onde os negros eles foram libertados das cesalas e ficaram na rua. Quando foi popularizar e desafricanizar Salvador, eles foram expulsos, que estão hoje onde estão as favelas hoje. Então, essa música mexe muito comigo e, graças a Deus, a gente vê negro, igual o Josivaldo, igual o Rogério de 30, hoje, à frente do comando de uma cidade 80% quilombola. Não, Antônio Cardoso tem 95% de pessoas negras. Pra gente, você traz memória de Edson Gomes, porque assim, olha, ele traz pra gente uma grandeza pra gente poder refletir o que foi a história dos negros na Bahia. Porque na Bahia, por exemplo, o que tem de preconceito com a música reggae, com a música rap, com as músicas que é do povo preto é muito grande. E eventos assim traz pra gente poder também desestigmatizar e dizer que todas as músicas são músicas, fazem parte da cultura brasileira e devemos preservá-la, cultivá-la e colocar no lugar que merece estar. E assim, ele traz pra gente uma grandeza que a gente poder olhar pra música de Edson Gomes e falar assim, ó, aquela música fala de algo da nossa história. Temos que resgatar nossa história para poder valorizar cada vez mais, nos valorizar. E você também é uma pessoa que é um homem negro, um homem preto, que tem uma história muito bonita também. Porque para nós chegarmos a ser vereadores hoje, prefeitos, muita gente de antes não conseguiu chegar. Muito de lá botou antes. E quando Edson traz as músicas dele, é para mostrar pra gente que a gente deve olhar para o passado, para lembrar do presente para projetar o futuro. É uma grandeza, Edson Gomes. A gente deu uma aula de história aqui hoje, não foi, prefeito? Você é professor, está me ensinando, eu estou no seu canto aprendendo. O senhor que está ensinando a gente, né? Estou aprendendo. Que assim, olha, eu acho que a gente tem que visitar muito nossa história do povo preto brasileiro, para a gente poder entender que nós temos, tem na música reggae, tem Edson Gomes, mas também nós temos Milton Nascimento, temos Djavan, temos Martinho da Vila, que inclusive Martinho da Vila é um grande escritor. Eu fiz uma mesa com o Martinho da Vila em Niterói. Quero ver se eu trago ele aqui, né? Antônio Cardoso, nossa gestão nesses 4 anos. Porque Martinho pode vir fazer uma mesa literária e depois fazer um sambinha, o povo gosta de samba também. O prefeito, eu fazia muito polícia, área policial. Comecei no rádio fazendo área policial. Só que
todas as vezes que a gente ia fazer a hora policial, a maioria das pessoas que estavam lá, infelizmente, sendo presos, apanhando, algemados, eram pessoas como eu, negras, que talvez não tiveram oportunidades na vida. E aí eu deixei de fazer, justamente por isso que eu me sentia triste. E me lembro quando o senhor se elegeu, aí eu vi no jornal Correio da Bahia, nos principais sites, no Jornal à Tarde, no G1, a cidade que elegeu um prefeito quilombola, o único quilombola da Bahia. Isso pra gente nos traz uma alegria, porque infelizmente, eu tenho que ser realista, a gente só vê o negro quando vai para a mídia, nas páginas policiais, ou quando ele tem alguém lá procurando. Por exemplo, no quadro do desaparecido, quando a gente vê, chega nos entristece. Então, quando a gente vê isso, o senhor em todas as páginas de jornais, mostrando que pode chegar como um branco, como um rico pode, nos deixa felizes. Claro, isso só faz aumentar cada vez mais nossa responsabilidade, que é muito grande. Mas, além da eleição, a nossa campanha foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha grandiosa, porque foi uma campanha que a gente perdeu as lideranças políticas. Aí foi o povão. Aí a gente foi dialogando com o povão na base todo dia. Eu terminei a campanha com 58 quilos, mas a gente correu trecho. E aí o povo se convenceu da nossa proposta e agora a nossa responsabilidade é poder governar para esse povo. E eu sei que a gente, Antônio Cardoso, André, a gente se torna uma referência nacional, estadual, nacional, até internacional, porque assim, olha, o que eu tenho recebido de pessoas de outros países falando da gente, nossa história, é muita coisa. E não é somente minha, isso não é minha, é do todo o povo de Antônio Cardoso. Foi nosso povo que escolheu essa história. É esse povo que está construindo essa história, esse povo que está escrevendo essa história. Eu represento somente a figura que está na prefeitura, mas a história do nosso povo. O nosso povo que é grandioso, que é grande, e eu tenho a obrigação de poder cuidar desse povo. E pessoas que sabem o que é a dor de partir um licuri, quando está com fome, quando falta o alimento, de fazer uma farinha. Isso. A castanha, fazer a fufu, quando falta o alimento. Então, é assim que a gente tem que fazer, colocar pessoas realmente que sintam a dor que a gente sente ou já sentiu. Claro, é importante porque assim, ó, quem já passou fome sabe qual é a dor da fome. Eu já determinei no nosso governo que não deixe faltar água em canto nenhum e ninguém fique com fome. Porque às vezes eu vou falar, mas está dando comida para as pessoas. Eu já passei fome, eu sei que porra a fome é. Então eu não quero que as pessoas passem fome também novamente. E no nosso governo a gente vai começar fazendo com que as pessoas consigam ter acesso às coisas naturais da vida, que a gente pode viver sem roupa até, a gente pode viver sem estudar, mas ninguém vive sem comida. Então a gente tem que construir essa condição para ter acesso às coisas básicas, para avançar para outras partes. E aí você falou de quebrar licuri. Eu já catei, por exemplo, sexta-feira santa a gente usa o azeite, né? A gente derrubava o cacho de azeite e eu batia o azeite no pilão, para poder tirar aquela parte do pilão, para fazer o azeite. Então assim, eu vivi isso na minha vida. Então, a gente que é trabalhador deve sempre saber que o trabalhador passa muita dificuldade. Temos que ajudar os nossos trabalhadores a ter melhores condições de vida. Além disso, hoje tem um liquidificador, mas antigamente a gente batia a massa para fazer o caruru, o vatapá, era realmente no pilão. Que no trabalho pilão. Danado, né, prefeito? Era no pilão. Aí eu já fiz 11 da manhã por aí, a gente pegava às vezes uma parte do milho, a gente colocava de molho. Aí pegava milho de molho com milho que era natural para poder bater no pilão, para poder fazer o cuscuz. Fiz muito cuscuz também. O café pisado, que era uma delícia. E aquele, naquela época, era colocar no copo, arrachava o copo na hora. Que hoje o café não está fazendo mais isso. Sabia disso, Ivan? Café pisado. E outra coisa, olha, torrava o café e passava quase nisso tomar banho. Era quase disso para poder tomar banho, porque ficava com a quentura do café. E quem tomava ele cedo, se você tomasse assim umas 7 horas da noite, não podia sair mais na rua. Não. Se tomasse de manhã, não podia sair cedo. Saía não, de jeito nenhum. Aqui é seu pai, né? Não, é seu Otávio que ele mora aqui. Seu Otávio, o senhor já pisou muito café, seu Otávio? Já pisei muito café, ainda pegava um pedaço, chupava, virava aquele uma cocada, que a gente espava no chão, pisava no pilão, tornava a cessar, tornava a pisar. E aí uma grande verdade que o senhor está dizendo,
que se o camarada tomasse e abrisse a boca pro lado do vento, entortava a boca. Mas naquele tempo não havia muito diabetes. Era. É porque o café... E o café quente rachava o copo na hora. Na hora. Já cansou de muito estralar dentro de minha mão. O milho mesmo para fazer canjica era no pilão. No pilão, fazer... O trabalho canjica. danado. Não era um trabalho meio danado. E a metade a gente, quando ele secava, fazia pipoca, pisava com amendoim e fufu e tomava com café. Era uma grande alimentação. Agora voltando, o senhor ouve em casa o Edson Gomes? O meu nome? O cantor Edson Gomes. Ele vai tocar daqui a pouco ali no palco. Otávio. Edson Gomes. Écio Gomes. Isso. É muito o preferido. E a coisa mais alegre que eu tenho dentro desse município é esse filho desse neguinho municipal e governar. Está aqui, eu lhe falo, com água no olho. Foi Deus que mandou esse filho de Deus, esse nego, raça negra que preto é o cão, viu? É raça negra, vim dominar esse município. Eu estou dentro de 81 anos. O que ele fez dentro de 15 dias que tomou conta da prefeitura, a prefeita não fez dentro de 4 anos. Se eu lhe provo verdade. Um abraço. E outro abraço ao senhor também. Ok, aí o prefeito aqui também do lado. Ó que matéria maravilhosa, não é, Ivan Costa? A gente está aqui trabalhando, a gente está aqui trazendo informações, podemos dialogar, parafrasear, trocar ideias com o prefeito, que tem muitas ideias boas para nos trazer, e a gente tem que colocar pessoas assim lá, pessoas que tenham história. Um abraço.